Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje eu estou aqui com o Senhor Rodrigo da Silva. Com a graça de Deus consegui um tempo com ele para a gente responder a última uma conferência feita lá no Mosteiro Santa Cruz, que foi postado no canal do Tarde Talk. O nome do vídeo deles é A Questão do Sede Vacantismo por Padre Chazal. Acho que é assim que se pronuncia em francês. E, inclusive, a gente convida eles sempre para o debate, mas eles nunca vêm ao debate. Enfim, e aí a gente tem que fazer isso mesmo, conversar, responder as questões deles ali no vídeo. Então, senhor, eu queria dar a sua bênção para o pessoal. Bom, senhor. Deus abençoe a todos, salve Maria. Bom dia, doutor Yuri, bom dia a todos que aí escutam no seu canal. Bom, senhor, quem que é esse padre? O senhor conhece ele já? O padre Secada falou alguma coisa dele? Ele é um padre de barba, né? Eu já fiquei meio assim, um latino de barba, eu já fico meio... O padre Chazal é um sacerdote francês, foi ordenado na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, era da Fraternidade São Pio X, e em 2012, quando Dom Williamson saiu da Fraternidade e começou esse movimento da resistência, ele também saiu da Fraternidade e passou a apoiar Dom Williamson e os bispos da resistência. O Padre Chazal, ele não reside na França, ele é um missionário na Índia. Então, o seminário dele, todas as suas missões, ficam na Índia já há muitos anos, ele tem esse trabalho lá. Então, ele é um padre missionário. Eu conheci pessoalmente pela primeira vez na Irlanda, quando eu estive visitando um dos atuais bispos da resistência, que é o Dom Balini. Nas férias eu ajudava nos trabalhos na sua capela na Irlanda, e eu tive a oportunidade de, dessas viagens, conhecer o padre lá, Chazal. É um padre muito simpático, um bom sacerdote, né? Pessoalmente, né? É uma pessoa muito boa. E depois, até então não conversamos nada sobre o tema do sede-vacantismo, porque ele estava escrevendo ainda um opúsculo que se intitula Contra a Checada. Então, nesse opúsculo, o padre Chazal tenta fazer uma refutação do sede-vacantismo, né, e do padre Checada, sobretudo, que é um dos maiores expoentes do sede-vacantismo. Porém, nos Estados Unidos, por ensejo da consagração episcopal do Dom Zendejas, creio que em 2017, se eu não me engano, tivemos essa oportunidade de nos reencontrar mais uma vez, e durante o almoço, né, depois da sagração do Dom Zendejas, ele já distribuiu então esse folheto, esse panfleto, né, o Contra a Checada, para os padres. Inclusive tinha alguns padres sede-vacantistas presentes, né, nessa sagração, e os padres, né, ficaram rindo lá, porque infelizmente não tem nenhuma base, nenhum fundamento teológico, né? Pela conferência do padre Chazal, fica evidente que ele não sabe nada de sede-vacantismo, né? Basta ver pelos seus argumentos, que vamos tratar aqui de alguns pontos. Eu fiquei assustado, eu não cheguei a ler de fato, como ele diz, né, esse opúsculo aí, Contra a Checada. Só dei uma olhada no índice em alguns temas e já vi que eram coisas já bastante conhecidas, não tem nada de novo nesse opúsculo, né? Mas e depois dessa conferência aí foi que me desanimou mais ainda. Nós estávamos pensando em traduzir esse livro, né? E fazer uma refutação, inclusive já tinha passado para um seminarista traduzir, e colocar todas as refutações ponto por ponto, mas eu creio que nem vale a pena, porque é algo bem ridículo. O padre Secada fez alguma coisa, né? Nos Estados Unidos tem algum artigo? Eu acredito que o padre Secada, acho que retornou um e-mail para ele, ou fez simplesmente uma nota, falando para ele que aquilo que ele fala ali não tem nada a ver com o sede-vacantismo, que ele está completamente enganado. Eu só queria tocar algumas coisas que teve na conferência. Ele fala que o sede-vacantismo começou com o Palmar de Troia, e que o Guerhard é o maior teólogo do sede-vacantismo. E é verdade isso, monsenhor? Essa parte aí que... Então, a conferência do Padre Chazal, né, a triste conferência do Padre Chazal que foi dada aí no Mosteiro da Santa Cruz, né, já começa errada, né, desde o princípio até o fim, né? É uma série de erros e de equívocos impressionantes, tanto de história como de doutrina. O Palmar de Troia não era sede-vacantista, não? Eu cansei de falar sobre isso em várias de minhas conferências. E eu acredito que também na história do sede-vacantismo que o Diogo fez também com o Padre Romero, está tudo muito claro, né? Então, ele fala que é uma posição nova, que veio, é como se fosse Lefebvre fosse o primeiro que teve essa postura, e depois veio o sede-vacantismo e tudo mais. Surgiu há 40 anos com o Guerhard. Bem, a fraternidade também, né? Sim. Então, queria que tivesse o quê? 2000 anos
de sede-vacantismo, não tem como. Ele não fala nada Pode ter 60, não fala nada do Padre Sanz, do Carmona, nada. Então, isso eu vou explicar sobre essa questão do Palmar de Troia, que é importante frisar. Então, depois do Concílio Vaticano II, vários padres que não aceitaram o concílio começaram a se unir e foram encontrando bispos, sacerdotes, aí, afins, e foram se agrupando. Até então, não se tinha uma posição clara sobre a sé vacante. Quem escreveu primeiro sobre isso foi um sacerdote mexicano, que é o padre Sáenz e Arriaga. Era cristeiro, inclusive, né? Exato, tem todo um passado no México dessa época dos cristeiros. Então, o padre Sáenz, esse sacerdote mexicano, ele escreve um primeiro livro chamando a Igreja Nova, a Igreja Conciliar, ou a Nova Igreja Montiniana, onde ele expõe todos os erros e heresias de Montini, do até então Paulo VI. Depois ele foi excomungado no México, por ter escrito esse livro, e depois, aí sim, ele escreve Sé Vacante. Isso bem antes de Lefebvre e tudo. Sim, isso alguns anos depois, logo do concílio, 67, 68, por aí. Antes mesmo da Missa Nova. Monsenhor Lefebvre funda a Fraternidade nos anos 70. Bem, todos esses padres eram amigos, iam entrar em contato com Dom Lefebvre, entrar em contato com Dom Tuque posteriormente, mas todos eram tradicionalistas. Ninguém ainda falava de sede-vacantismo, ninguém ainda tinha essa posição clara, teológica, essa conclusão que nós temos hoje, teológica. Bem, anos depois, então tudo era fraternidade, era Dom Lefebvre, todo mundo era tradicionalista. Então, o Palmar de Troia começou, eles tinham contato com Dom Lefebvre. Tanto é que Dom Lefebvre é um dos padres lá do seminário de Econe, que entra em contato com o Monsenhor Tuque e pede para ele ir lá, e visitar o Palmar de Troia. Mas até então não havia papas, eles não eram nem conclavistas, nem sede-vacantistas, nada. Eram todos ali amigos. E Monsenhor Tuque visitou tanto Econe como visitou o Palmar, e lá ele consagra bispos, posteriormente. Mas até então todos eram tradicionalistas. Não havia ainda sede-vacantismo, propriamente dito, grupos sede-vacantistas. Depois que morre Paulo VI, é que o Palmar de Troia se rompe com Monsenhor Tuque, com Dom Lefebvre e os padres da tradição, para seguir essa linha conclavista. Tanto é que Monsenhor Tuque depois, nem o próprio Monsenhor Tuque era sede-vacantista, tanto é que ele escreve para Roma pedindo perdão, dizendo: eu não queria fazer isso. Essa não era a minha intenção. E todos os padres da tradição, do movimento tradicionalista, se separam do Palmar de Troia. Então isso não tem nada a ver com sede-vacantismo. Eles seguiram uma linha conclavista, ou seja, de eleger papas. Então romperam tanto com o sede-vacantismo como com o movimento tradicionalista. Então tudo isso são imprecisões que ele sai jogando simplesmente para denegrir. É uma desonestidade. Ele também fala... Ele pega desonesto, totalmente. Essa conferência é totalmente desonesta. Ele pega ortodoxos, veterocatólicos, cismáticos, junta tudo ali e fala que isso aí é sede-vacantismo, não fala mesmo o que é o sede-vacantismo. Exatamente. Tudo mentira. Inclusive ele fala também, ele confunde, por que ele sempre confunde... O pessoal da resistência tem muito isso, eles confundem os sede-vacantistas com os sede-privacionistas, ou seja, aquele que segue a posição do Gerhard de Laurier. Então, depois ele vai falar de Monsenhor Gerhard de Laurier. Monsenhor Gerhard de Laurier, ele não é sede-vacantista, e ele cria sua tese própria sobre a questão da autoridade ou da perda da autoridade. Então, para Monsenhor Gerhard de Laurier e a tese de Cassius-Diacon, são papas validamente eleitos sem autoridade. É por isso que não se obedece, não se segue, etc. Porque eles não têm a forma que seria a autoridade. São papas puramente materiais. Então, isso não tem nada a ver com sede-vacantismo. No México, o sede-vacantismo já era bem forte. Monsenhor Tuque já era sede-vacantista. Quando sagra Monsenhor Gerhard de Laurier, vários fiéis então começam esse movimento. Tanto é que Monsenhor Moisés Carmona, Monsenhor Zamora, vai procurar já Monsenhor Tuque, porque sabe já de sua posição sede-vacantista. Totalista. Não temos papa e ponto. Esses aí são impostores. Não são canonicamente eleitos ou legitimamente eleitos, não são absolutamente nada, nem material e nem formalmente. Isso daí quem inventa é Monsenhor Gerhard depois, Mas, de fato, sempre trabalhamos juntos, porque o fim do sede-privacionismo, de qualquer forma, será sempre a sé vacante. Se não tem autoridade, não serve para nada. Na prática é isso. Então sempre trabalhamos juntos, Monsenhor Gerhard e os padres também da tese sempre foram próximos do sede-vacantismo, mas com sua teoria particular própria, diferente do sede-vacantismo propriamente dito. Ou seja, esses homens são hereges,
os seus conclaves, as suas eleições foram absolutamente nulas e eles são ali hereges, impostores, ocupantes da sé simplesmente. Tudo inválido, né? Tudo inválido, exatamente. E por que eles fazem isso sempre, né? Eu acho que é para pegar mesmo, é muito mais fácil, eu acho que é refutar os sede privacionistas do que os sede vacantistas, né? Porque é uma outra, tudo é muito diferente. E eu acho que todos os movimentos reconhecer e resistir parece que tendem a fazer isso. O próprio Monsenhor Guerra, em carta, diz que a tese tem muitos erros, né? E que ele ainda estava aprimorando, aperfeiçoando. Tanto é que o bispo Semon tem sua própria tese, o padre Ricossa na Itália também tem sua tese, eles vão aperfeiçoando isso daí por causa, né, de várias imprecisões que há na tese. Então, por isso que é mais fácil de estar sempre encontrando refutações para o sede privacionismo, mas todo mundo pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com a nossa posição. Eles não falam nada do Monsenhor Dolan, do trabalho do Monsenhor Rodrigo aqui, do Padre Secada. Eles tentam, né, deixar um vulto ali, uma coisa misteriosa. É o que eu digo, quem refuta o sede-vacantismo, refuta a doutrina católica e a teologia católica. Por isso que é impossível. É uma refutação do sede-vacantismo, porque nós não temos tese nenhuma própria. Tem uma outra coisa que ele fala no vídeo, com o ex-apostolado do Papa Paulo IV foi abolida e os sede-vacantistas fazem essa bula do seu cavalo de batalha. Quem que aboliu essa bula, Monsenhor? Então, aí eu recomendo uma série de vídeos que eu comecei, ainda não terminei, tenho fé em Deus que vou dar continuidade, né? Depois tem uma notícia que eu vou falar também, né? Nós conseguimos fibra ótica no seminário, depois de anos, né, conseguimos trazer a internet lá para o seminário, então vai ficar mais fácil fazer vídeos e dar continuidade a essas palestras, porque antes não tínhamos, né? Então, lá no canal do Seminário São José, vocês vão encontrar lá exposição do sede-vacantismo, né, ou aula sobre o sede-vacantismo, acho que deve ter umas 4 ou 5 aulas. Lá eu falo, em uma dessas aulas, exclusivamente da questão da bula com ex-apostolatus officii, e nessa bula, que foi escrita pelo Papa Paulo IV, né, foi redigida pelo Papa Paulo IV e promulgada para toda a Igreja Universal, ele dá todos os princípios. Válida para sempre, né? Tá escrito. Ele mesmo disse, né? Então, quem sou eu, não é para dizer que não. Então, ali ele diz quem pode ser eleito, quem não pode, se há algum impedimento canônico, o crime da heresia, se um herege pode ascender a qualquer cargo na igreja de autoridade, etc. E tal. A jurisdição, quando cessa nesses casos, né? Tanto essa bula é tão importante, tem o quê? 500 anos a bula, né? É tão importante que foi introduzida no Código de Direito Canônico de 1917, começado pelo Papa São Pio X e depois terminada por Bento XV. É citado acho que 15 vezes, parece. Mas... Exatamente. Então, há cânons, né, que falam sobre a perda do ofício, né, e essa bula faz sempre referência a esse tema da perda do ofício, sobretudo por cisma ou heresia ou apostasia pública da fé, né? Então, esses adversários que dizem que a bula não tem nenhum efeito, bem, eles vão contra simplesmente os papas que a promulgaram e que a apoiaram e que a introduziram nos documentos oficiais da igreja. E mesmo que se tivesse, né, eu acho que se fosse abolida, supondo que fosse abolida, é contra a lei divina, um herege. O que o herege vai fazer no papado? O que ele vai ensinar para toda a igreja? Não faz nenhum sentido. Não faz. Não é? É o que eu sempre digo. Imagine pegar o Edir Macedo, vestir ele de branco e colocar ele lá no Vaticano para fazer essas cerimônias, esses rituais deles lá, colocar um espírita, um macumbeiro lá e dizer que ele agora é o chefe dos católicos. Não, isso é ridículo. Não tem nenhuma validade, não tem nenhum efeito isso. Não? O Bergoglio é pior do que todos esses aí que eu citei. Não? Então, para nós católicos, é isso daí, né? E não somente a questão, eu não cito nessa série de vídeos que eu fiz, somente a bula do Papa Paulo IV, exatamente para não dizerem assim, eles se baseiam nos documentos da igreja. Não, eu cito uma infinidade de teólogos e de referências, mais de 100 bibliografias, eu cito, para comprovar que o sede-vacantismo é uma conclusão teológica válida e aceita, e que nesse meio de crise que nós estamos atualmente, a única posição válida e aceita é o sede-vacantismo. E graças a Deus tem se expandido de uma tal forma o sede-vacantismo no mundo, que nós já... nós temos muito trabalho, passamos o dia inteiro ocupados com o apostolado, com o atendimento das pessoas, abrindo novas missões, construindo mais igrejas no mundo. O Bergoglio, sem dúvida, é um grande conversor de almas, né? Tem que ser canonizado talvez um dia. Graças ao graças ao Bergoglio, muita gente tem saído dessa falsa igreja e há uma crise mesmo nos meios tradicionais, né? Entre a Fraternidade São Pio X, o Instituto Bom Pastor, a administração apostólica, a resistência, todos estão em crise.
Né? E o maior inimigo agora é quem é sede vacantista. Tem alguém infiltrado aqui, você é sede vacantista, como é? Porque está todo mundo saindo fora desses grupos, porque não tem alternativa. Como você vai trabalhar com os inimigos da igreja, em união com os inimigos da igreja? É impossível qualquer colaboração com esses homens. Né? Inclusive, ele fala, eles começam a banalizar ali São Roberto Bellarmino, né? Que eles sempre tentam... Na época que São Roberto Bellarmino não era doutor da igreja, tinha João de Santo Tomás, tinha Caetano, ainda tinha essa decisão do Papa herege, estava teólogo. Mas depois foi feito São Roberto, doutor da igreja, e ele fala que a pior posição, né, ali na terceira opinião, é essa de reconhecer o lobo como o vigário de Cristo, né, que é a pior de todas. Então, como os padres da Fraternidade São Pio X carecem de formação teológica, né, eles só aprenderam essa mistureba aí do lefebvrismo, né, da aplicação da doutrina de Monsignor Lefebvre. Né, eles não leram, né, o Tratado de Ecclesia Christi e vários outros pontos, não é, da teologia católica que tratam sobre a constituição divina da Igreja, não é, do papado. Não é? Então, quando a história do Vaticano I, então quando eu estava na fraternidade não se falava de Vaticano I, não é, da infalibilidade papal. Não é? Sempre se pode resistir ao Papa. Não é? Então, o Concílio Vaticano I encerrou a disputa sobre a questão do Papa herético. Então, o padre Chazal, em torno desse seu apuro, fica falando desse negócio de Papa herético. Isso acabou, ninguém segue isso, nem o Sede Vacantino segue isso. Isso foi encerrado pela Igreja. Tanto é que na minha série de conferências eu cito todos os autores modernos dos anos 40 e 50, todos dos anos 40, são unânimes em dizer que o Papa nunca cai em heresia. Sim. Acabou essa discussão. Né? E o próprio São Roberto Bellarmino diz, mas se um dia, hipoteticamente, não é hipótese, cair em heresia, perde o ofício automaticamente. Ponto. E todos aceitaram. A tese nunca cai em heresia, a hipótese caindo perde o ofício. Ponto. Inclusive, esses autores que eles citam, né, Caetano, entre outros, eles, além do mais, têm que fazer o silêncio obsequioso, que eles mesmos fazem lá. Se o Papa herege, tem que esperar os cardeais fazerem... Claro, uma declaração da igreja, aí vem toda uma série de problemas. Eles não visualizaram que todo... Deposição do herético. É uma... Inclusive, eles falam uma coisa lá no São Pedro, aquela velha questão de São Pedro foi demonstrada por São Paulo, e antes também São Pedro pecou 3 vezes, por isso que... Aí eu recomendo também um outro vídeo que eu já fiz, inclusive com o Diogo Rafael Moreira, respondendo ao Padre Samuel, lá da Fraternidade de Portugal. Ele fez um sermão exatamente falando sobre isso. E nós fizemos um vídeo todo explicando todas essas questões. Então pode entrar no Controvérsia Católica ou no mesmo no canal do seminário, e lá a resposta ao Padre Samuel, vocês vão encontrar tudo isso daí. Mas em linhas gerais, não é, São Pedro nunca ensinou nenhuma heresia para a Igreja Universal, por isso que ele não deixou de ser Papa. Ali era algo de costumes, né? E que São Paulo, né, o arguiu disso, né? Desses costumes judaizantes, mas não tem nada a ver, não envolve nada em doutrina, heresia, cisma, apostasia. Né? E o outro ponto também é que, porque São Pedro negou a Cristo 3 vezes, então tudo isso foi feito antes do pontificado, né? Dele ser escolhido Papa por Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso vem depois, né? Pedro, tu me amas, onde Nosso Senhor pergunta 3 vezes, exatamente depois da negação. Tu me amas, apacenta, né, as minhas ovelhas. Tá? Inclusive, eles falam uma coisa impressionante ali, né? Supondo que seja Francisco, né? E uma outra coisa interessante também, que vários teólogos dizem sobre essa passagem, é que mesmo que Pedro tenha negado de boca, não negou de coração. Né? Não pecou contra a fé porque foi coagido. Então, quando alguém é coagido, se excusa de qualquer pena. Se alguém põe um nome na tua cabeça, negue a Cristo. Né? Sim, claro, tal, mas não quer dizer que a pessoa não é de boa fé ou negou. Não é, o que eles querem falar, eles querem comparar São Pedro com Francisco ali, né? E eles chegam de falar que Francisco, nosso Papa... Bom, senhor, comente essa frase, se fosse um Papa. Francisco, nosso Papa, não tem a fé e rezemos pela conversão do Papa Francisco, tirando o herético. Ele fala tirando o herético. Ninguém entende esse tipo de coisa. Assim como uma pessoa normal, não tem como entender essa conferência dele, né, sobre o sede-vacantismo. É algo completamente sem pé nem cabeça. Então, é impossível, como o chefe da Igreja Católica, alguém que foi confirmado, como diz Nosso Senhor, uma vez confirmado, confirma os teus irmãos, né? Pode não ter a fé católica, ou não ser confirmado, ou nem sequer ser católico, né? E ser o chefe dos católicos. Então, logicamente, né, há uma contradição aí. Não tem como entender isso. Então, uma pessoa que está à frente ali da Igreja Católica, ela foi escolhida exatamente porque ela foi batizada na Igreja Católica, ela professa a fé católica, obedece os legítimos pastores da Igreja. Mas tudo isso tem que se cumprir. Se não se cumpre esses requisitos, e para o papado, o requisito é só esse, se tem a fé. Se você não tem a fé, você não pode ser Papa. Você pode ser presidente da República, você pode ser presidente da maçonaria, do Lions Club, da associação sei lá,
de qualquer coisa daqui do Brasil, não é? Mas não pode ser chefe da Igreja As Católica. promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que as portas do inferno não prevalecerão. Então isso que as pessoas não entendem. Como assim ele foi eleito, ele está sentado lá, ele usa a batina branca e tudo, né? Aparece nas cerimônias no Vaticano. Como não é Papa? Ele lá é Papa, está sentado lá. Então não entendem isso, que se não tem a fé, aquilo não vale nada, é um teatro, puramente. Exatamente. A eleição é absolutamente nula. Se você não tem a fé católica, não é? A sua ascensão ao papado ou a qualquer cargo da igreja não é nula. Então a gente, outra vez a gente pede aí, se o pessoal do Mosteiro Santa Cruz quiser, ou qualquer pessoal do Conhecer e Resistir o debate, a gente está sempre aberto para esse debate, né? Em vez de ficar falando sempre a mesma coisa, parece que eles vão convencer as pessoas na força, né? Mas não é assim, Infelizmente a resistência aqui no Brasil acabou, não é? Tem um pequeno grupo aí de leigos que vivem em torno ali do mosteiro, né? Mas não tem representatividade alguma, né? Nem nos Estados Unidos, nem na França, né? E já ouvi falar também que já começou, né, a haver divisão entre eles, separações. Parece que o Dom Williamson já se separou da resistência, está sagrando bispos independentes, aí talvez até sede-vacantistas, né? Sagrações até em segredo, né? Criticavam tanto o Monsenhor Tuque, que sagrou bispo num apartamento, né? E Dom Williamson aí agora sagrando o bispo que ninguém nem sabe, anunciando que consagrou o bispo na casa dele. Um desastre. Então tudo isso eles já estão todos divididos e a maioria, os bons que havia na resistência já saíram e foram para o sede-vacantismo, né? Então, é engraçado que você falou que não é para seguir São Roberto Bellarmino, né? Então imagina, a pessoa não vai seguir São Roberto Bellarmino para seguir essa maluquice do Padre Chazal e não é da resistência, né? Como a gente vai trocar um doutor da igreja por essas falácias aí. E das controvérsias, né? Detalhe. Então, graças a Deus, né? Infelizmente eu fiquei sabendo da notícia da morte de um sacerdote, né, deles, que foi o Padre Joaquim, que eu tive a oportunidade de conhecer, um bom padre, né? Infelizmente faleceu de câncer recentemente, e assim vai acabando, né? Esse grupo aqui não tem ninguém, né, que... Uma doutrina forte, uma pessoa não, que... Mas é isso então, moço. Eu acho que esses foram os pontos principais dessa conferência do Chazal. Outra coisa que a gente vê por aí, uns boatos de que estamos... que no sede vacantista só tem nazismo, só tem fascismo, né? Escrevem fascismo sem S, e estão acusando assim, o seminário de nazismo. A gente sabe que a doutrina católica ensina, né, muito contra o judaísmo, né? As coisas dos judeus, o Talmud, o que está de errado. E é evidente, a própria doutrina judaica. Isso. E é evidente que vai ter grupos de pessoas de várias da sociedade, skinheads, que vão se atrair tentando ali dominar alguma coisa, mas a gente aqui só tem família. Eu vejo que só tem gente criança, família, não tem ninguém que é assim, suástica, nada disso. A gente brinca, né, que conversando, né, de maneira informal, que o meio tradicional é para raio de maluco, né, de doido. Então toda hora aparece um bocado de maluco, de doido aí na internet falando bobagem, isso em geral, tá? Mas sempre foi assim, toda igreja, né? No modernismo, quando eu passei, tinha maluco, no meio tradicionalista, cheio de maluco, no sede vacantismo também, vai ser sempre assim, não tem como você controlar essa gente doente, né? Enferma mentalmente. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre as eleições, né, o ano passado, sobre não votar no Lula, né? E, bem, o que sobraria seria ou votar no Bolsonaro ou votar nulo, né? E já me falaram que eu era fascista, genocida, não sei o que, nazista, todas essas bobagens aí, não é? Que não existem mais, integralista, sei lá, todo esse tipo de bobagem. Ou seja, se você defende qualquer coisa que seja conservador ou tradicional, ou sei lá, de direita, como que digam, você é taxado dessas bobagens, não? Então, eu já cansei de falar, né? Posso repetir mais uma vez, né? Eu defendo a monarquia católica, não é? Porque a igreja é monárquica também. Então, para mim, o único governo, mais uma vez reafirmando, apesar da igreja não ter partido político, essa é a minha opinião pessoal, não é? De prezar pela monarquia, porque a igreja monárquica, as monarquias católicas sempre deram certo, né? Basta conferir, né, a história da igreja, o trono e o altar unidos, não é? E não gosto da república, não gosto da democracia, isso sempre foi claro. Isso não quer dizer que eu sou a favor de regimes, esses malucos, não é, que foram citados aí. Tá. E o que nós ensinamos é a doutrina social da igreja. Eu não posso ensinar, não é, porque eu gosto disso ou daquilo e tal. Não, nós ensinamos a doutrina social da igreja. E em linhas gerais é isso. O governo que está unido à igreja
né, que todas as suas leis estão de acordo com a religião, né, que nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar na sociedade, as leis, tudo isso nós apoiamos, independente, mesmo que eu não goste da democracia, da república, né, se é algo católico, eu apoio. Tá? Esses regimes totalitários, de militares, né, de essas coisas, se apoiam a igreja, nós apoiamos. Tá? Tudo que apoia a igreja, favorece a igreja, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses governos, nós apoiamos. Infelizmente não há. Tá? Então não tem como apoiar nenhum partido hoje em dia, não tem como apoiar nada tipo de política, infelizmente. Não é? Porque são todas anticristãs, anticatólicas. Então muitas vezes vêm, porque como o nosso posicionamento é radical, é extremista, né, contra o modernismo, né, teoria da conspiração, aí começa a aparecer um bocado de gente com essas ideias. Terra plana, nazismo, fascismo, reptiliano, todas essas coisas de teoria da conspiração, que não, falsa irmã Lúcia, todas essa gente que tem essas ideias malucas, não é, vão procurar, é normal que procurem, não é, essas linhas extremistas. Então vai aparecer esse tipo de gente, infelizmente. Eu acho errado, e assim, eu acho errado generalizar o seminário pelos seus fiéis, né? Como se a igreja só tivesse bons católicos, né? Que eu saiba, a gente não tem herético, não tem gente herética. Agora, maus e bons católicos sempre vão existir na igreja católica. Na época do fascismo, toda a Itália era católica e fascista. Na época do nacionalsocialismo, boa parte eram de católicos ou protestantes, que a Alemanha era dividida com a questão do luteranismo. Né? E, claro, a igreja simplesmente não condenou, até onde eu sei, condenou o comunismo, né, como intrinsecamente mal, né, e fez correções graves ao fascismo, né, ao nacionalsocialismo na Alemanha, em vista disso, né, olha, vocês têm que privilegiar a igreja, vocês têm que ser católicos. Se fugir disso, tudo que foge disso, né, tá errado. E ganharam o castigo do Nosso Senhor, por não seguir isso. Exatamente. Então é isso, monsenhor, muito obrigado. Queria dar alguma outra palavra, monsenhor, das coisas que vão vir por agora, alguma novidade? Então, só para reforçar isso que eu falei, então quem tem seus pensamentos malucos, excêntricos, conspiratórios, tal, que não tem nada a ver com a Igreja Católica ou com a religião católica, não se junte a nós, tá? Porque só cria problema, divisão, né? E todo mundo diz assim, olha ali, só tem maluco, não sei o que, esses pessoas que criam nessas bagunças. Então, nem se aproxime de nós, ou não trate desses temas em nossos grupos, ou missões, ou apostolado nosso. Guarde para si todas essas suas maluquices. Ou se converte ou vai embora, né, monsenhor? Exatamente. Então é isso. Acho que é isso. Sua bênção, monsenhor, deixar pra gente. Adiuntore nostri nomine Domini, qui fecero in terra, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii Spiritus Sancti, descendet super vos et mani et semper. Amen. Amém.